Bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é: o sofrimento quebra a pessoa? É verdade, o sofrimento coloca para baixo a pessoa, faz a pessoa ficar quebrada. Mas a gente vai ver, embora a gente peça para não ter nenhum sofrimento, que não é justificado, nenhum sofrimento, a gente pede para Hashem, mas a gente sabe que através do sofrimento a gente chega num lugar maior ainda. E está ligado com a história, o ciclo do nosso povo de exílio e redenção, que se repetiram algumas vezes, e agora chegamos no ciclo definitivo com a redenção completa e verdadeira, definitiva, já agora. A gente está no projeto Likkutei Sichot. Esse é o capítulo 21 do volume de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. A Parashá é Parashá de Vayera, que conta sobre a saída do Egito, as últimas pragas, e essa é a número 3, discurso número 3, e também vamos falar sobre o dia 24 Tevet, que é o dia da Hilulá, da Istalkut, do ocultamento, falecimento do primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, que sempre cai na semana de Parashat Vayera. A gente vai falar sobre a Haftará, e o Rebbe traz um princípio geral, que a Haftará, ela foi criada, que é a leitura que tem do Tanar, do livro dos Neviim, que vem depois da Kriyat Torá, da leitura da Torá, no Shabat, na sinagoga. A Haftará tem a ver sempre com o assunto de cada Parashá. Mas nessa Parashá, Vayera e na Haftará de Ezequiel, no capítulo 28, ficam algumas dúvidas, porque tem alguns assuntos que parecem não ter a ver com a Parashá. Então, na verdade, no geral, fala sobre Mitzrayim e o Paró, que Hashem vai destruir, vai punir Paró e o Egito, Mitzrayim, como está escrito, Komar Hashem, Elokim, Bekabtzi et Beit Israel, quando eu vou reunir, Hashem vai reunir o povo de Israel dentre todos os povos nos quais eles foram espalhados, eu vou me santificar dentro deles, perante todos os povos, e vou fazê-los se assentar na terra que eu prometi e dei para meu servo Yaakov. Depois fala sobre Paró, Melech Mitzrayim, e etc. E depois fala sobre, fala inclusive que Vedu Kolesh Mitzrayim, e eles vão saber, vão reconhecer todos os egípcios que eu sou Hashem, porque eles fizeram isso com Beit Israel, e vai estar Eretz Mitzrayim Mishmamá, e vai ser desolada e destruída, Verabá, Ve'edu que ani Hashem, Yanamar Hashem, e vão saber, tem a frase famosa, vão conhecer a mim, vão saber quem eu sou, porque eles falavam, Yori li ve'ani asiti, que o Paró falava que o rio, que é chamado Rio Nilo, é meu, e foi eu que o fiz. Eles reconheciam que tudo era por esforço próprio, nada vinha de Hashem. E aí não vai ser mais assim para Am Israel, que vão saber que eu sou Hashem. Depois, continua no capítulo 29, e fala sobre o Nebuchadnezzar, que é o rei da Babilônia. Ele vai trazer os soldados e vai conquistar a terra vai capturar a terra de Tsur, e aí eu vou dar para ele, por isso, a terra de Mitzrayim. A primeira parte da profecia tem a ver com o assunto da Parashá, que fala das pragas e castigos do Egito. Assim como tem na Parashá sobre isso, tem também na Haftará. E também tem sobre nossa Parashá, capítulo 7, Ve'adu Mitzrayim Kani Hashem, que através do que eu
fiz com as pragas, as Makot, no Egito, e que eu vou fazer, que eu farei, Hashem fará com eles no final dos tempos, quando vai nos redimir, isso está ligado com eles, os egípcios, reconhecerem Hashem. Mas a segunda parte da profecia, como eu falei, é sobre a premiação do Nebuchadnezzar, que é o rei da Babilônia, por ter guerreado contra Tsur, e aí ele vai ganhar de presente, como premiação Mitzrayim. Não tem nada a ver. Só porque fala que o prêmio foi a terra do Egito, isso é um detalhe secundário. Não tem a ver com a Parashá. E não é do assunto da Parashá, porque na Parashá não fala da entrega do Egito para outros. Né? Fala sobre o castigo do Egito, mas não que vai dar de presente para outros por terem feito alguma coisa. A explicação é que não é o assunto da Parashá que tem a ver com a Haftarah, mas a orientação prática, que precisa ser similar. Assim como tem uma orientação prática dentro da Parashá, tem uma orientação prática na Haftarah. Só que na Haftarah é mais revelada. Então na Haftarah está tendo a revelação da relação da destruição na prática. Não só do Egito, como por Nebuchadnezzar, da terra de Tsur, e depois a premiação por causa disso. Então, a orientação prática da segunda parte da profecia vem como parte da orientação que se aprende da queda do Egito. A Parashat Ve'era é uma continuação da Parashat Shemot, que conta sobre a queixa do povo a Moshe e a Aaron, que ao irem até o faraó, Moshe e Aaron, as condições escravas pioraram. Aumentou o sofrimento, como a gente falou, até o ponto de quebrar. A resposta foi que Hashem também ouviu o clamor e lembrará seu pacto que ele fez com Abraham, depois com Isaac e Jacob, e vai tirar o povo, etc. e tal. Poderia ter sido muito antes, deveria ter sido antes. Assim que ouviu os gritos de sofrimento do povo, Moshe ainda estava em Midian, Hashem já teria que ter tirado o povo. Porque ainda não tinha piorado as condições do povo no Egito. Quer dizer que só terá o resultado depois. Uma das explicações é que o exílio do Egito foi uma preparação e uma fase anterior do recebimento da Torá, que teve depois no Har Sinai, no Monte Sinai. Uma das inovações foi o assunto da mitzvah, que passou a ter com Matan Torá. A mitzvah faz uma conexão, uma união, tzavta, lashon, tzavta vechibur, que é juntar, unir a gente com Hashem, principalmente quando é feito só porque é vontade de Hashem. Então a gente tem uma junção, uma conexão perfeita, porque não tem um ego, não tem nada que atrapalhe o fluxo da nossa união com Hashem. A gente faz porque Hashem mandou. Não só para Hukim, que são estatutos que não têm lógica, como também para Mishpatim, que a gente faz só porque Hashem mandou, mesmo que tenha uma lógica, um benefício, uma racionalidade nas mitzvot, mandamentos que são de acordo com o intelecto, que dá para a gente entender. Daria para a gente chegar nessa conclusão. Para isso, precisa preparação de fazer a bênção antes da ação. Por isso que a gente faz a brachá da Torá antes de começar a estudar. Porque precisa se anular. A brachá, a gente se anula. A gente reconhece Hashem, que a gente faz porque Ele mandou, não porque a gente vai ter um geschmack, um prazer, um aprendizado, vai ganhar alguma coisa com o estudo. A gente se anula perante quem dá a Torá. Só assim o intelecto humano consegue apreender de verdade a Torá, que é a sabedoria de Hashem, porque a gente está limpo, livre, puro, sem nada que está dando alguma cor, algum sabor, alguma conotação que vai diminuir a sabedoria de Hashem, como se pode dizer. Por isso eu preciso passar primeiro pelos sofrimentos do exílio do Egito, porque ao ter esse sofrimento que nos quebrou, fez com que a gente perdesse esse ego, perdesse essa casca, essa impureza, esse egoísmo, esse orgulho, essa arrogância que separa de Hashem. Incluindo as dificuldades da escravidão, fez com que a gente
perdesse essa casca, essa cobertura que dificulta a conexão, que cobre a conexão. Isso, a dificuldade da escravidão gerou a anulação da nossa própria existência. A gente passou a se sentir como nada. Como vemos naquele que aguenta sofrimentos, que passa por sofrimentos, Deus nos livre. Ele fica quebrado, ele perde até a identidade, a existência independente. Ele acha que ele se sente como se ele não é nada. Essa anulação foi o recipiente para o recebimento natural. A gente vai aprender isso, não só na Parashá, já como também na Haftarah, a gente falar isso em seguida, que é muito impressionante, impactante, a gente pode aplicar muito no nosso dia a dia. O mundo também precisou dessa anulação total, como preparação para o recebimento da Torá. O sofrimento, a dificuldade, a escuridão, a escravidão, o Kura Barzel, né? Essa forja que a gente passou de quebra mesmo, de torcer, contorcer, fez com que a gente ficasse limpo, puro, anulado para Hashem, que é o recipiente para receber a grandeza da Torá pela sabedoria de Hashem, não porque a gente pode ganhar alguma coisa com isso, ou porque a gente entende, ou alguma coisa ligada ao nosso ego. Por isso tiveram as pragas no Egito, e teve a queda do faraó, que dominava o mundo inteiro. Ele era o que falava, Li Yori, o Nilo é meu, sou eu que faço tudo depende de mim. Ele precisou passar por isso, por essa quebra, essa dificuldade, esse sofrimento, porque essa casca impura do faraó e do Egito era o egocentrismo, a arrogância extrema. Como ele fala, quem é Hashem? Que eu o escutarei, como está na Parashá passada, capítulo 5, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolog, quem é Hashem que eu vou escutá-lo? Ou como está na própria Tará, que a gente falou no Hezkel 29, Liori Vani Asiti, Gassitini, eu que o fiz. Eu tenho independência. Isso era a oposição a Matan Torá, impedia chegar no Matan Torá, que está ligado com subjugação, reconhecimento que Hashem é tudo. A Torá é a sabedoria de Hashem. Essa oposição está ligada com o ego da pessoa. E precisava anular isso. No final da Parashá, finalmente o Paró concede. Em Shemot, capítulo 9. Hashem Atzadik, Hashem tem razão, ele é o justo. Vani ve'ami areshaim, e eu e o meu povo somos os perversos. Mesmo as mitzvot, que são mishpatim, que dá para entender, são racionais, precisam ser cumpridas porque são decretos de Hashem, sem a gente interferir com as nossas atribulações, com as nossas confabulações. Os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, também contêm mandamentos simples, como não matar, que daria para a gente entender por que não matar, mas deve cobrir porque Ani Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus. As 10 pragas serviram para que os egípcios, soubessem quem é Hashem, como Paró discutia e não reconhecia, e 2, que eles fossem punidos e quebrados por terem causado a quebra, o sofrimento para o povo judeu. E aí também eles se curvaram, se subjugaram a Hashem e a vontade de Hashem. As mitzvot que os nossos patriarcas cumpriram antes de matar a Torá eram de acordo com a força deles, então tinha um pouco de intelecto da personalidade deles mesmos. Depois é de acordo com o Criador, sem separação entre o material e o espiritual. Chegando no final, ao capturar Tzur, Nebuchadnezzar não tinha a intenção de cumprir a vontade de Hashem, como está ligado com o intelecto, com a sabedoria, com a compreensão do que Hashem quer. Não, ele não tinha essa intenção. Foi para si mesmo, pois ele queria conquistar o mundo inteiro. Sur era na costa e no caminho do Egito. E por que ele mereceu um prêmio então, se ele fez por si mesmo? Não interessa a intenção. Importa a ação na prática. A ação na prática, ele conquistou Sur, que Hashem queria que fosse conquistado. Quando alguém ajuda, então o que a gente aprende para a gente aplicar? Quando alguém ajuda um amigo, não devemos fazer contas que ele não teve a intenção, ou que ele é bondoso por natureza, ou que é uma obrigação dele, que não vale o que ele fez.
a gente vê, mesmo de um rachá, um perverso como Nebuchadnezzar, que fez por egoísmo, ele mereceu um prêmio. O que importa é a ação. Ele fez o certo, isso importa. Segundo as palavras do Baal Shem Tov, que a gente deve fazer a bondade com todos, mesmo sem a gente conhecer a pessoa, pela pureza, pela ação na prática, o resultado. Temos mitzvot como uma romã tem de sementes, muitas mitzvot. E como diz o Rambam, basta só um ato positivo que faz com que o mundo inteiro já esteja pronto e já esteja na era messiânica com a redenção completa, agora já. Concluindo, ligando com o dia 24 Tevet, na Haftará tem a ênfase na ação que foi realizada, mais do que a intenção, que foi a ação que o Nebuchadnezzar fez, ele mereceu um prêmio por causa disso. Isso está ligado com a nossa Parashá, porque a gente aprende isso na Parashá, que o que importa é a ação na prática. Isso está ligado com o dia do falecimento, da ocultação do Admor HaZaken, do Alter Rebbe, que cai geralmente nessa Parashá, como a gente falou, e ele escreve no seu Igros Kodesh, no seu livro, que depois entrou no Sefer HaTanya, é um dos livros do Sefer HaTanya, que fala sobre o falecimento do Tzadik Rav Mendel Horodoker, que ele não só era um tzadik, como era um nassi, era um líder. Mesmo depois do falecimento, os alunos mereceram o brilho da Torá e as ações que o tzadik fez durante sua vida. O Alter Rebbe usa justamente as palavras ligadas ao rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, pela Tó Asher Avadba, está assim na Haftará, pela Tó Asher Avadba, que o tzadik fez vale as ações que ele fez aqui dentro do mundo. Isso é eterno e isso fica para a gente. Assim como o Rav Horodoker para os seus alunos, o Alter Rebbe para os nossos alunos, até o Rebbe anterior, para a gente, que a gente aproveita na prática pelo que eles fizeram. Mesmo de um rachá a gente aprende isso, muito mais ainda de um tzadik, de um nassi, como nós Rebbeim. Assim como as mitzvot, que são externas, que são materiais, é justamente pelas ações, pela Tó Asher Avadba, que são feitas aqui nesse mundo, a gente merece o prêmio, que é já a gente estar com Mashiach agora, já. Tudo junto a todos nós. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach, now.